Glória a Deus, nossa nona aula. Estamos caminhando aí para o final desse estudo do livro de Apocalipse. E eu já quero que você, antes de começar, já curta, comenta depois da aula, se você está gostando, coisas que você gostaria, coisas que não foram ditas, talvez, e você gostaria que nós falássemos. Curte, compartilha com as pessoas para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e ele entregue para mais pessoas tenham a oportunidade de aprender junto aqui com a gente. No início dessa aula, eu quero apresentar algo que vai facilitar para vocês. Eu venho repetindo todo o início de aula e você vai até decorar. As 7 igrejas falam para a igreja do tempo de João, mas fala também para a igreja atual, para a igreja do tempo final, a igreja da última hora, a visão do trono branco, que é Apocalipse 4 e 5. Aí você vai ter o início da grande tribulação, que são os 7 selos que nós já vimos, os remidos que nós já vimos, as 7 trombetas que nós já vimos, o livrinho, as 2 testemunhas, a mulher e o dragão, as bestas, a que vem do mar, a que vem da terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta. E agora nós vamos ver o que se inicia aqui em Apocalipse 14, nesse versículo, nesse capítulo, que fala mesmo de primícias. Primícias do quê? Dos salvos na grande tribulação. A gente viu catástrofes até aqui, no capítulo 13, e no capítulo 14 a gente vai ver aqui o Cordeiro com o mesmo grupo que a gente viu lá em Apocalipse capítulo 7, aqueles que foram selados, os 144 mil. Só que esses 144 mil se transformaram em mártires, eles morreram. E esses 144 mil, eles estão agora com o Cordeiro, seguem o Cordeiro, tanto que tudo aqui, toda essa cena acontece no céu. E olha o que eles estão fazendo lá no céu com o Cordeiro. Versículo 3, capítulo 14, versículo 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos, como João Batista, pessoas que tiveram um chamado especial. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vão. Olha que frase: são os remidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias de uma colheita especial para Deus. Você se lembra que esses selados, os 144 mil judeus, então são judeus que se tornaram mártires por amor a Cristo durante a grande tribulação. E esses são primícias para Deus e para o Cordeiro. Pessoas de caráter, pessoas de santidade, que não mentem, que não se prostituem. E tudo está escrito aqui. E depois nós vemos lá no versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Gente, sempre me perguntam, vai ter conversão durante a grande tribulação? Eu acho que você já começou a entender que vai ter muita conversão. Nós vimos lá a visão de João, vendo uma grande multidão, e ele pergunta: quem são?
São as pessoas que se converteram na grande tribulação. Agora, em Apocalipse 14, os 144, do lado lá do Cordeiro no céu, ali nós vemos eles ali adorando, a adoração dos 24 anciãos. E agora nós vemos no versículo 6 um anjo com o evangelho, que são as boas novas, proclamando em alta voz. Está escrito no versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E daí seguiu-se outro anjo, dando uma notícia. O primeiro convocando todos para adorar o Senhor, e o segundo dando uma notícia. Versículo 8: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui surge essa palavra, a Babilônia. Nós temos aqui em Apocalipse a Babilônia espiritual e a Babilônia comercial. A Babilônia espiritual fala de uma corrupção dentro da igreja, dentro daqueles que se chamam seguidores de Cristo. E o que tem na Babilônia? Babilônia tem sedução, tem materialismo. Quando a gente olha para a Babilônia lá de Daniel, ele teve uma postura de não se contaminar, mas muitos que foram levados e exilados para a Babilônia, eles se contaminaram com a aceitação do inaceitável. O que é isso? É conviver com o pecado, aceitar como normal aquilo que nunca pode ser normal na sua vida, é quebrar os princípios de Deus. A explicação da Babilônia espiritual se encontra lá na Epístola de Judas. Ali você vai ver que os líderes corruptos, eles andam pelo caminho de Caim, que é inveja, andam pelo caminho de Balaão, cobiça, dinheiro, e andam pelo caminho de Jezabel, o engano. Então são esse tipo de Babilônia, e Deus está falando, chegou o juízo começa pela casa de Deus. Então começou o juízo de Deus, e aqui no versículo 9 ele diz: seguiu-se a esses anjos outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Então, ele está falando aqui que as pessoas que tiveram medo e não tiveram perseverança para seguir a Cristo, elas cederam a tudo isso, que o anticristo ordenar para fazer, que vai ser ali contra Deus, contra os princípios de Deus. Essas pessoas, elas vão perecer no juízo que ainda tem para acontecer. Já aconteceu selos e trombetas, mas ainda vai acontecer o derramamento das taças, e ele está preparando. E no versículo 14, ele fala aqui de novo sobre um momento de colheita. Versículo 14: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Esse é um momento
que Deus está tirando dentro da grande tribulação, Ele está retirando aqueles que são seus e deixando para o juízo pior que vai ser derramado das taças, aqueles que não serviram. E nós temos aqui em Apocalipse 14 uma grande separação, uma grande colheita, aonde há uma separação entre aqueles que se posicionaram, aqueles que se converteram durante a grande tribulação e aqueles que não se posicionaram. Nós vimos em capítulos anteriores pessoas que se arrependeram, e nós vamos ver no derramamento das taças pessoas que, pelo contrário, vão blasfemar contra Deus. Aqui está falando que haverá essa separação, essa grande colheita em que aqueles que servem a Deus serão recolhidos para o céu como mais mártires, chegando no céu. Vai ser um momento de muita entrada no céu, né? Muita entrada de gente no céu, muitos mártires, mas não os que morreram, né? Não os que não morreram como mártires, mas os que morreram porque teve muita gente que morreu porque foi dizimada, porque não foi protegida, porque aqui a gente está vendo em Apocalipse que a matança é tão grande, gente. Olha lá no versículo 19 de Apocalipse 14, né? Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Gente, essa medição aqui do versículo 20, para você ter ideia, são 320 quilômetros, de uma altura de 1,20 m. Olha só que derramamento de sangue é esse. Isso pode ser uma alusão ao que daqui a pouco vai mostrar que é a guerra do Armagedon. E é o que nós chamamos de batalha final, que muitos confundem com Ezequiel 38. Confundem Ezequiel 38 com Apocalipse 16, que são duas batalhas diferentes. Aquela batalha de Ezequiel 38 vai ser uma guerra de grande dimensão contra Israel. Nações do norte da África, no Oriente Médio, na Ásia, virão contra Israel. Haverá muita morte, mas haverá uma intervenção de Deus. Israel vai ser salvo. E lá no Armagedon, nós temos uma diferença. São todas as nações da terra, não é só algumas nações. E vai ter uma matança, porque quando Deus interrompe, lá em Ezequiel 38, vai ter muita morte sim. Mas a esse nível aqui de Apocalipse 16, não. Então aqui fala de um momento de colheita, de um momento de separação entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Então agora em Apocalipse capítulo 15, nós temos no versículo 1: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 homens tendo os 7 últimos flagelos. O que são os últimos flagelos? É o derramamento das taças, pois com este se consumou a cólera de Deus. 7 anjos de juízo. Aí você fala, mas já aconteceu isso? Aconteceu lá no Egito, mas uma só nação. Diz a tradição oral que as 10 pragas, elas foram num período de 9 meses, mas isso eu não tenho como provar, é a tradição oral. Mas foram meses de juízo.
Aqui são anos de juízo. E não é sobre uma nação isolada, é sobre o mundo. Porque Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus longânimo, Ele demora para se irar. Ele mesmo na sua ira, você vê a misericórdia de Deus o tempo todo. Até na grande tribulação, você vê Deus olhando para aqueles que se arrependem, recolhendo aqueles que servem a Ele. E agora em Apocalipse 15 ele fala: vi no céu outro sinal grande e admirável, falando dos flagelos. E olha o 16: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta. Aqui, de novo, uma visão do céu. O mar de vidro que está diante de Deus, os vencedores da besta, que são os mártires, é outra expressão. Mártires, os vencedores da besta é uma outra expressão para falar dos mártires, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, é outra visão celestial. Tem muita gente que tem medo de Apocalipse. Gente, Apocalipse é o livro que mais mostra o céu. É aqui no Apocalipse que eu entendo que tem a adoração do Cordeiro, como é que funciona a adoração do Cordeiro. É em Apocalipse que eu sei como é o trono de Deus, que tem mar de vidro, que tem arco-íris verde, que tem o tabernáculo, o incensário, o altar de incenso, o tabernáculo de Deus, tanta coisa a gente vê do céu aqui no livro de Apocalipse. E mais uma vez mostrando que o céu, ele é um lugar musical. Além de ser um lugar de paz, harmonia, perfeição. Você vê o tempo todo aqui em Apocalipse, música, adoração. E mais uma vez aqui, no versículo 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário. Grifa de novo aí, no céu tem tabernáculo. O santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças. Então agora é a hora das 7 taças. 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então agora nós vamos começar as 7 taças. Muitas dessas taças são repetições do que aconteceu lá no Egito, e eu vou provar isso para vocês. Então aqui, as 7 taças da ira, nós vamos falar, falamos dos 7 selos, falamos das 7 trombetas, e agora nós vamos falar das 7 taças. Primeira taça do Apocalipse, Apocalipse 16, 1 e 2. Úlcera nas pessoas que têm a marca da besta. Já teve algumas pesquisas que quando implantar o chip, quando implanta o chip pode ocasionar, talvez chips com defeito, que tem um vazamento ali do lítio que fica dentro desses chips, e esse vazamento pode provocar esse tipo de úlcera. Mas nós vimos no Egito as úlceras também nas pessoas. Então, úlcera nas pessoas que têm a marca da besta.
Segunda taça do Apocalipse, 16:3. O mar vai se tornar sangue, né? E o que aconteceu lá no Êxodo? O rio Nilo se torna sangue, porque Moisés ali colocou a sua vara no rio e ali o rio se tornou sangue. Terceira taça, os rios se tornam em sangue. Primeiro o mar se torna sangue e depois os rios se tornam sangue. Vamos falar um pouco de ciência aqui. Mar e rio. Eu já falei em algumas aulas anteriores que é só você procurar lá no Google. Procura lá, Mar Vermelho em Fortaleza. Digita alguma coisa assim. Ficou literalmente como se o mar tivesse sangue. São algas que liberam toxinas e que mata a vida, mata os peixes, mata todos os seres viventes do mar, essas algas, e ela deixa o mar como se fosse sangue. Então, vai ter provavelmente uma proliferação dessas algas nas águas do mar e nas águas do rio. E lá em Êxodo foram as águas do rio Nilo. Aqui está falando, lá foi somente o rio Nilo, mas aqui está falando de mares e rios em geral. E depois a quarta taça fala do aquecimento solar, que as pessoas não vão poder andar durante o dia na rua. Por quê? Porque a camada de ozônio já é um fato. O aquecimento global já é um fato. E na grande tribulação vai chegar ao extremo, ao ponto da pessoa não poder sair durante o dia. E se ela sair, ela vai ter feridas pelo corpo todo, será um grande sofrimento. Então, o aquecimento do sol, em Apocalipse 16, 8 e 9. Apocalipse 16, no versículo 10 e 11, agora sim eu quero ler com você. Então, nós vimos aqui a quarta taça, que é um calor escaldante. E nós vamos agora para a quinta taça, que é a escuridão. Versículo 10. Derramou o quinto a sua taça, e sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Que úlceras? As provocadas pelo sol, na quarta taça. E eles vão blasfemar contra Deus, e eles não se arrependerão das suas obras. Na quinta taça você tem o quê? Escuridão. E aconteceu isso no Egito, não aconteceu? Aconteceu lá a praga da escuridão. Agora, quando chegar a sexta taça, o rio Eufrates vai secar. É claro que o mundo aqui, com o aquecimento global descontrolado, com o sol dessa forma ferindo as pessoas, tudo é uma lógica aqui. Tem ciência em Apocalipse. É claro que é a seca, né? Para o rio Eufrates secar, é uma senhora seca, para secar todo esse rio. O rio Eufrates a gente já tem notícias que ele já anda secando. Mas quando o rio Eufrates seca, o que vai acontecer? Ele vai ser abertura para o inimigo do norte vir. O inimigo do norte inclui China, Rússia, que é o maior exército da terra hoje, a China. O grande temido exército da China, que um dia não produziu medo, mas que hoje já intimida. Então o rio Eufrates vai secar com um objetivo.
Mas tem uma lógica para ele secar. O aquecimento global que vai provocar feridas das pessoas e também seca o rio Eufrates. E aqui fala, olha o que fala no versículo 12: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Está falando da Ásia, falando da China. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. A rã, gente, fala do engano, e também nós vimos nas pragas do Egito. 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Esses espíritos que vão enganar os reis da terra, né, com os prodígios. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E vai seduzi-los, né? Neste momento, o rio Eufrates seca, vai preparar caminho para a China vir. Nesse momento, os governantes que vêm do norte, junto com a besta, junto com o falso profeta, eles vão seduzir o mundo. Esses inimigos do norte, principalmente, vão seduzir com espírito de engano, vão seduzir o mundo que vai se levantar contra Israel. E aqui ele diz: vai seduzir para ajuntá-los para a peleja do grande Deus Todo-Poderoso. No versículo 14. Agora olha no versículo 15. Eis que eu venho como vem o ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Esse aviso não é só para a grande tribulação, é para agora. Deus está falando para nós. Nós temos que ter a veste de justiça, a veste da adoração. Nós precisamos ter vestes celestiais. Quando nós não buscamos a Deus, nós ficamos nus, nós ficamos vulneráveis. E Ele está falando: olha, cuidado, você vai ser envergonhado. Vista-se com vestes de justiça, vista-se com vestes de santidade. E Ele diz aqui, né? Então se ajuntaram todo esse povo que vem contra Israel. Eles vão se ajuntar num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Este lugar, Armagedon, é um lugar que hoje está lá em Israel, sempre existiu. É o Megido, é o Vale de Jezreel. Este vale, ele divide Israel em 2. Né? Então, por isso que sempre teve grandes batalhas ali no Megido, na época de Salomão, em todas as épocas de todos os reis, sempre teve ali grandes batalhas, porque quem conquista o Megido conquistou Israel, porque divide Israel ao meio, entre o norte e o sul. E aí, não tendo comunicação, imagina, numa nação tão pequena como essa, não tendo comunicação já é um enfraquecimento terrível. E ali no Vale de Jezreel é um campo, uma planície muito grande. Ali não é ocupado até o dia de hoje. E neste lugar foi construído, até agora recentemente, foi construído um aeroporto bem perto do Vale de Jezreel. Esse aeroporto ele vai ser usado para este ajuntamento. Hoje ele é usado para outras coisas, mas ele vai ser usado para o ajuntamento desse armamento que vai chegar de todas as nações contra Israel. Então ali é o único lugar onde dá para juntar esse exército que vem contra Israel. Vai ser a batalha do Armagedon, assim conhecida no Megido, no Vale de Jezreel. E então derramou o 7º anjo, que é a 7ª taça. Olha, aqui acabam as taças. Versículo 17. Então derramou o anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário
do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos como vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, nós vimos aqui as 7 taças do Apocalipse. A primeira taça, úlcera, como no Egito. A segunda taça, o mar. A terceira, os rios. O mar e os rios se tornam sangue, como no Egito, o rio Nilo. A quarta taça, o aquecimento solar. A quinta taça, trevas, como no Egito. Sexta taça, seca do rio Eufrates e a guerra do Armagedon. Sétima taça, raios, terremotos e chuvas de meteoro. Gente, aqui não é chuva de granizo, é chuva de meteoro. Por isso que esse peso, por isso que esse tamanho. O talento, sabe quanto que é cerca de 1 talento? 40 quilos. Como é que você vai ver uma chuva de sairava com pedra de 40 quilos? É claro que é uma chuva de meteoros. A terra, ela vai ficar totalmente sem proteção. Sabe qual que é a proteção da terra? É o Espírito de Deus que está em nós. Quando o Espírito subir com a noiva no arrebatamento, a terra, ela fica sem essa proteção. É por isso que eu não consigo entender, mas tudo bem, é um direito da pessoa e ninguém perde a salvação por isso. Mas aqueles que são pós-tribulacionistas, eu sou pré, mas eu não brigo, tá? Não discuto com ninguém, não adianta você botar comentário aí querendo discutir, que eu não vou discutir com você. Essa questão, ninguém perde salvação por causa dessa questão. Você tem direito de ser pré, pós, meso, mas não... Eu acredito, eu não vejo lógica, porque está escrito na epístola de Paulo que aquilo que detém o anticristo é o Espírito Santo que está em nós. Então, você está vendo aqui um descontrole porque o Espírito Santo que controla e que sustenta e que governa todas as coisas, ele é retirado da terra. Mas isso aí é só para você pensar, tá bom? Quando te questionam sobre isso. Apocalipse 17, 18, sai desse momento de juízo. E aqui você vê que não está na parte cronológica, né? Vai dar alguns detalhes aqui, porque Armagedon é a batalha final. Depois do Armagedon, aí o Senhor já colocou, no momento dessa grande batalha, o Senhor Jesus já coloca os pés no Monte das Oliveiras. Eu vou dar uma aula à parte para vocês sobre Ezequiel 38, porque muita gente confunde esses 2 momentos, e aqui não está em ordem cronológica. Então a gente ainda vai ter uma outra aula sobre isso, tá bom? A ordem cronológica da segunda vinda de Jesus é a seguinte, né? O Armagedon, lá no Vale de Jezreel, está acontecendo. Na verdade, é uma rebelião para tomar o poder, né? Então, esses exércitos do norte, ali o anticristo ainda está dominando o mundo. Então esses exércitos do norte, eles conseguiram se reunir todas as nações para se rebelarem contra Jerusalém. Então qual que é a cronologia? Quando essas nações estiverem ali,
para destruir Jerusalém, para destruir Israel, o Senhor Jesus desce, como nós vamos ver em Apocalipse 19, ele desce com seus remidos e ele coloca o pé no Monte das Oliveiras. Ele vai até Petra. Ele se revela para os judeus que estão escondidos lá, como está escrito em Isaías 62, em Zacarias, quando eles olharam, quando olharam para eles e prantearam, reconhecendo que eles transpassaram aquele que era unigênito e se tornou primogênito. E tudo isso você encontra em Zacarias 8, Zacarias 12, Zacarias 14. São 3 capítulos que você precisa ler. Zacarias 8, 12, 14 fala neste exato momento o que vai acontecer quando vai ter um terremoto. Jesus vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Tudo isso está escrito em Zacarias. Por isso que a Bíblia não tem como você estudar Apocalipse isolado. Tem coisas que está em Daniel, tem coisas que está em Zacarias, tudo isso é um quebra-cabeça que a gente junta tudo e fala, tá, então isso aqui é continuação. E aí você só vai ter um grande entendimento se você ler a Bíblia como um todo. E aqui em Apocalipse 17 ele fala a Babilônia religiosa. E aqui ele volta para dar alguns detalhes, porque depois que ele vai para Jesus, depois que ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, ele vai lá para o Meguido, ele dá fim àquela guerra, ele dá vitória a Israel e vai ser um grande número de mortos agora e dos inimigos de Israel, e Israel vai ser salva. E porque Israel foi salvo, o Senhor vai se revelar lá em Petra para aqueles judeus que tiveram que sair fugidos de Jerusalém por causa da perseguição do anticristo, e ele vai dizer as boas novas de que ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Redentor, ele é o resgatador. E depois disso já começa o milênio. Então Apocalipse 17 e 18 está dando detalhes desse tempo da tribulação, está falando da Babilônia religiosa, que eu já falei para vocês quem é. E ele diz aqui, é chamada a grande meretriz no versículo 1, e a Babilônia religiosa leva muitos a se prostituírem com os reis da terra. Então, se a igreja está se prostituindo com os reis da terra, isso quer dizer que a igreja, ela está, essa igreja está corrompida, como a igreja primitiva. Lá atrás, que era lembra que era comprado, porque para ser sumo sacerdote deveria ser da linhagem de Arão, para ter direito, os direitos naturais seriam da linhagem de Arão, os levitas. Esses sim têm o direito natural do sacerdócio, mas não, no tempo de Jesus, de Zacarias, de João Batista, esse direito ele era comprado de Roma. Era Roma que estava no controle. Então, você não precisa ser da tribo de Levi. Bastava dar um dinheiro bom lá para Roma e você comprava esse direito de ser sacerdote ou sumo sacerdote. Eram sacerdotes corrompidos. Então, essa Babilônia religiosa é uma igreja corrompida, misturada com um mundo em que não há distinção entre o santo e o profano. E você vê a influência do mundo na igreja e não a influência da igreja no mundo. E aqui ele fala no versículo 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Essa é a prostituta espiritual, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, vestida de púrpura escarlata. O materialismo, a riqueza do mundo,
que não vai chegar a lugar nenhum. Lá no versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, que é onde o escândalo está. 16, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha o que ele diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Também são 7 reis. Quando a gente fala de 7 montes, você tem que entender o que está falando aqui. Está falando de uma igreja corrompida, está falando de 7 montes, está falando da Itália, está falando que esse falso profeta, ele vai ser um religioso, com influência das trevas, e que haverá um ecumenismo, uma união de todas as religiões, uma aceitação de todas as religiões, como está dizendo, que todos os caminhos levam para o céu, e tirando aquilo que dizemos que o único caminho é Jesus, que é somente Jesus que te leva à salvação. E aí você vai falar: é um papa? Não vamos focar nisso. Vamos dizer que é um religioso da Europa e que vai se levantar com sinais, prodígios e maravilhas. Vai ser um líder ecumênico mundial, corrompido, que tudo que é contra Deus vai ser normal. Prostituição, qualquer coisa que quebre os princípios de Deus vai ser normal para esse homem. Ele vai corromper com essa libertinagem a mente dos jovens, ele vai corromper as crianças. Graças a Deus que vai ser só num período de 7 anos dessa influência maligna, mas é um período que já dá para criar uma grande influência. Imagina, 7 anos é a idade de uma criança com formação de personalidade. Imagina isso na cabeça de adolescentes, de jovens ou de pessoas fracas na fé. Então aqui está falando da prostituta espiritual, da Babilônia espiritual. E no versículo 14, pelejarão eles, estes que são corrompidos, contra o Cordeiro, contra a verdade, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Olha que tremendo, gente. Está falando do que vai acontecer nesse período de 7 anos, que é uma igreja corrompida, com um renome mundial, com uma influência incrível, e aqueles que são sinceros vão ser perseguidos, mas o Cordeiro está com eles e eles vencerão. E aqui em Apocalipse 18, no capítulo 17, é a Babilônia espiritual. Já falei, desse ecumenismo mundial que vai perseguir cristãos, vai perseguir judeus, vai perseguir todo aquele que adorar o Cordeiro, mas o Cordeiro vai guardar, ainda que as pessoas se tornem mártires. Eu estou falando vai guardar, que é, gente, a morte eterna. Não tem mais como ter salvação sem ser pela morte, pelo martírio, pela não negação de Jesus aqui nesse tempo, Mas eles vão ser guardados no sentido da morte eterna, de ir para o lago de fogo e enxofre. Eles vão para o céu. E a gente vê toda hora Apocalipse aqui abrindo a porta para a gente enxergar como essas pessoas estão no céu. E Apocalipse 18, nós temos a Babilônia comercial. Dentro dessa Babilônia comercial, o que é a Babilônia comercial? Qual que é a diferença da Babilônia espiritual
para a Babilônia comercial. A Babilônia comercial, ela é o sistema do mundo. Esquece religião agora, é o sistema do mundo. Sou eu e a minha relação com o mundo. Então, tudo vai estar corrompido, porque a corrupção está por todos os lados. Essa é a Babilônia comercial. A balança enganosa, a mentira, usurpar poder, rebelião, tudo isso é a Babilônia comercial. Deus coloca aqui como símbolo da Babilônia comercial, Ele vai colocar, e você vai identificar aqui, por exemplo, Nova York. E a destruição de Nova York, né? A nação que tanto Deus, que tanto adorava a Deus, que sempre foi o berço de um avivamento para outras nações, os Estados Unidos. Mas hoje você vê nos Estados Unidos um evangelho corrompido, você vê um materialismo extremo, você vê muitos enganos saindo dos Estados Unidos e você vê uma frieza espiritual acentuada. E isso nem é ainda a grande tribulação. Você já vai estar vendo a decadência desta nação que um dia foi xerife do mundo, que um dia influenciou tantas nações e foi sal da terra, luz da terra, mas foi um dos primeiros países a tirar a Bíblia, a tirar a oração das escolas, e a gente tem visto isso no decorrer desses anos, a decadência dos Estados Unidos em relação aos seus princípios, a sua postura e também o enfraquecimento. Essa Babilônia comercial enfraqueceu. Ainda que agora o atual presidente ele esteja lutando para trazer os Estados Unidos de volta para ser o xerife do mundo, para ser a melhor economia, mas ele dificilmente vai conseguir, porque faz parte do juízo de Deus, da Babilônia comercial, porque Deus ama os Estados Unidos, Deus quer abençoar os Estados Unidos e Deus está chamando a atenção dos Estados Unidos para que haja arrependimento e um grande avivamento. E aqui ele diz um aviso para a igreja em Apocalipse 18:4. Ouvi uma voz do céu, dizendo: retirai-vos, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Não participe disso, se retire, se separe, há um chamado. Assim como em Êxodo houve um chamado para o povo sair do Egito e ir para a terra de Gossém, para eles viverem separados dos ídolos, separados da corrupção. A terra de Gossém não era um espaço físico, mas era também um espaço espiritual, eu estar firme em Cristo. Se eu estou em Cristo, sou nova criatura. Se eu estou em Cristo, eu estou assentado acima de todo poder, principado e potestade. Então é um chamado para você estar com Cristo e ter a mente de Cristo. Não justifique pecados, não aceite aquilo que quebra os princípios de Deus. E no capítulo 18 fala do julgamento sobre a Babilônia comercial. É importante você ler, né? Nós já estamos aqui na reta final de Apocalipse. Versículo 9: chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Então, tem momentos, gente, que Deus chama até Israel de Babilônia, tá? Mas quando virem, aqui ele diz, quando virem a fumaceira do seu incêndio, então ele está dizendo que vai ter um incêndio que vai destruir. Versículo 10: e conservando-se de longe pelo medo,
Do seu tormento dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Também os negociantes da terra choraram e se lamentaram a seu respeito, porque não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Carregamento de ouro e prata, pedras preciosas, e ele vai falar de todas as suas mercadorias. E ele diz no versículo 15: os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram pararão ao longe de medo de seus tormentos, chorarão e prantearão. Então, quando eles virem esse juízo sobre a cidade, sobre Nova York, quando Wall Street, que é o símbolo de toda a economia, eles vão ver o grande incêndio, a grande destruição. E, gente, já existe até filme dessa destruição, com tsunami, com grande abalo, com grande incêndio. Tem muitos filmes mostrando isso, e aí filmes que nem são evangélicos. E aí no versículo 16 a gente vê: ai, ai da grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ordenada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos os que trabalham no mar pararam ao longe. Porque as pessoas que estão chegando nos portos, elas vão ver a grande destruição dessa cidade. E lançarão pó sobre as cabeças, chorarão e lamentando-se com essas palavras: ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navio no mar. Olha só, gente, bastou um momento para a cidade ser arrasada. Então, aqui no versículo 22, em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho, falando do que aconteceu com essa Babilônia comercial, porque todo esse juízo, a gente vai ver aqui no versículo 24, por que todo esse juízo? Olha só sobre essa cidade: porque nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Agora, lá em Apocalipse 19, é um capítulo muito emocionante. A Apocalipse 19 eu vou reservar para a próxima aula, Apocalipse 19, 20, Então você prende o fôlego, porque são 2 capítulos mostrando Jesus voltando, Jesus reinando, juízo acontecendo, Agora é outro juízo, não é mais o juízo sobre a terra, trono branco acontecendo, tanta coisa vai acontecer em tão pouco tempo. Só que eu quero deixar uma dica para você. As profecias parecem que demoram, mas elas não demoram. Elas têm o dia, a hora, o ano marcado por Deus para acontecer. Olha só, parecia que nunca chegaria o dia, porque afinal de contas, foi desde Gênesis 3, onde foi anunciado Salvador, até Jesus foi 4.000 anos, 4.000 anos se passaram, parecia que nunca ia acontecer, quando o Messias, o descendente, pisaria a cabeça da serpente, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, mas chegou o dia. Chegou a hora, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus enviou o seu Santo Espírito e aconteceu tudo, gente, num período muito curto de tempo, num espaço curto. Jesus venceu o inferno, Jesus nos resgatou, tanta coisa aconteceu num espaço curto de tempo. Então, parece que está demorando. Parece que está demorando para Jesus voltar, mas Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar, Ele vai levar a sua igreja. Os 7 anos da grande tribulação vai acontecer. E tudo isso vai ser muito rápido, porque 7 anos, passa assim, rápido. E vai chegar o milênio, e vai chegar o trono branco, e tudo isso vai acontecer, uma coisa atrás da outra. E vai ser rápido. Então, prepara o teu coração, porque grandes coisas vão acontecer. Na próxima aula, nós veremos os capítulos 19, 20, 21 e 22. E vamos fechar esse estudo sobre o livro de Apocalipse. Então, até lá, se Deus quiser.